Vamos lá, vamos por parte. Vamos a partir do verso 3, volta lá para o capítulo 2. E nós vamos versículo por versículo, pegando aqui a história dessa mulher. Por isso que certamente a gente não termina esse texto hoje, mas vai ficar certamente em duas partes essa ministração. Verso 3 diz assim, diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe. Olha, mulher, mande embora os homens que entraram em sua casa com os efeitos especiais. Aí. Se o irmão ligar aqui, é bem facinho. Liga essa luz aqui da... Ligou? Pronto. Estão me vendo? Sem pisca é melhor? Então pronto, tá ótimo. Irmão, quiser ligar da igreja, ótimo, melhor ainda mais. Vamos lá, verso 3 diz assim, diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe. Mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Vamos lá comigo, vamos por parte. Onde é que Raabe morava? Em Jericó, certo? E ela estava lá, morava pertinho, colado no muro. Os muros da cidade, naquela época, eram muito largos. Então, meio que tinham duas paredes, uma mais feita de pedra, tinha um espaço meio que vazio aqui, outra aqui, do lado de dentro. E ela morava mais ou menos nesse local assim. Pode ser dentro do muro, pode ser que a casa dela pegava parte do muro, mas o fato é que a casa dela estava ali junto do muro, mas dentro de Jericó. Sim ou não? E só que chegam dois homens, espias, querendo guerrear e tomar a terra. E ela guarda esses homens dentro da sua casa, engana o povo que ela morava, a cidade que ela morava antes. Sim ou não? Então nós vamos aqui por parte. Primeira coisa, Raabe entendeu qual a verdadeira pátria dela. Raabe entende que ela não pertencia mais àquele povo. Raabe entende que naquele momento caiu a ficha para ela. Se desligar a luz, eu acho que me ajuda ainda mais. Por favor, não precisa tentar ligar mais. Ótimo. Raabe começou a olhar e dizer, olha, aqui não é mais o meu povo, não é mais a minha cidade, não é mais a minha nação. Ela começa então, olha para esse povo aqui, eu já sei que essa terra não será mais nossa, então nós iremos, eu vou mudar o meu coração dela. Hebreus capítulo 13, o verso 14, diz assim, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Repete comigo, eu não sou desse lugar. Amém? Mais uma vez, eu não sou desse lugar. Todo crente, todo cristão, assim como a Raabe, deve entender, eu não sou daqui. Aqui eu estou de passagem. A minha pátria, o meu lugar, a minha nação não é essa. No final das contas, não é o Brasil. Não é essa história, não resume a isso. Então nós temos que ter muito cuidado com o excesso de terra, quando a nossa morada de verdade é o céu. Cuidado que a terra, onde nós estamos, vai querer te chamar demais para colocar os seus olhos aqui e viver aqui, nas promessas dessa terra aqui, das coisas dessa terra. Enquanto que o nosso coração deve estar onde? No céu. Talvez você entrou, meu amado, nesse lugar aqui, ansioso, com medo, e tudo isso é fruto e consequência de coração na terra. Toda ansiedade, toda forma de ansiedade é excesso de terra no nosso coração, que era para estar no céu. Quando a gente tem medo do amanhã, a gente está com medo do que essa terra, do que o mundo pode oferecer para a gente amanhã. Nós precisamos nos limpar o nosso coração e entendermos que a nossa nação, a nossa pátria, o meu mundo não é esse. Amém? O seu mundo não é esse. Nós vamos viver e viver eternamente num local de paz, no Senhor. Ser cristão é entender que nós temos que mudar de lado. Raabe fez isso ou não? De repente, ela era do povo, mas aí vê e tem um encontro com a nação do Senhor e ela muda de lado. Agora eu vou proteger esse. Nunca um cristão pode achar que viver em cima do muro, não se posicionar é vontade de Deus.
Deus sempre espera que nós venhamos nos posicionarmos e mudarmos de lado. Não ache, meu amado, que é possível, agora que eu conheci Jesus, ter os mesmos amigos, as mesmas práticas do passado. Assim como Raabe, nós temos que entender, agora meu tempo é outro, eu tenho que viver uma nova estação na minha vida. Esses dias a gente viu uma filósofa chamada Luana Piovani falando mal dos crentes. A frase que ela usou foi: os crentes são a pior tipo de pessoa que tem nessa nação. Mas isso, meu amado, e ela, no início da entrevista, ela dizia assim: olha, eu sou crente e macumbeira. E aí, depois, crente não, evangélica, né? O termo que ela usa é sou evangélica e macumbeira. E, no meio disso, ela vai dizendo: olha, os crentes, os crentes aqui, descendo o pau nos crentes, nos evangélicos. E isso é o quê, pastor? O quê? Que negócio é esse? Isso é normal que aconteça. O estranho é a gente não viver esse tipo de coisa. É normal o crente ser criticado. É normal você ser criticado. É normal as pessoas irem contra você e apontarem o dedo contra você se você é cristão de verdade. Mas se nós não nos posicionarmos, a gente continua do outro lado do muro, se dizendo, usando uma camisa de crente, mas se dizendo ainda e ajudando os meus da minha antiga vida, é claro que não vem crítica. Sim ou não? É claro que não vem. Mas os crentes que resolvem ajudar os espias, a nação do Senhor, e agora eu abandono minha vida do passado, e eu entendo qual a minha verdadeira nação agora, é claro que serão criticados. O crente é criticado, e uma das maiores críticas que a gente recebe, o cristão de verdade, é porque a gente não mistura. A gente é chamado de intolerante, tem intolerância religiosa, por quê? Porque a gente não usa do sincretismo. Pastor, que palavra é essa? Sincretismo é a gente começar a misturar as coisas. E aí eu sou crente, mas ao mesmo tempo eu tenho o meu santo. Eu tenho a minha padroeirazinha. Eu ando no meu carro, mas eu tenho o meu texto lá empendurado. Não, pastor, que besteira é essa? Eu posso ser evangélico e macumbeira. Não pode, porque o cristianismo é exclusivista, de verdade. Você vai ter que pular o lado do muro. Se antes eu vivia com esse povo, com essa nação, agora eu tenho que viver com o povo de Deus. E o culto ao nosso Deus não abre caminhos para a gente estar misturando as coisas. Então essa frase, sou evangélica e macumbeira, não cabe, assim como sou evangélico e qualquer outra coisa, não cabe. Ou é de Deus, ou é evangélico de verdade, ou não cabe mais completar a frase com mais nada. A nossa antiga vida, assim como Raabe, tem que ser abandonada. A minha nação agora é outro povo. O meu Deus agora não aceita esse tipo de coisa. E a gente tem que ter cuidado, porque às vezes esse sincretismo vai no nosso dia a dia. Ontem eu fui para o estádio com o Biel, para o jogo do Ceará. E o Biel, as 3 vezes que eu levei ele, foram empates, derrota. E ele dizendo: pai, eu acho que eu tenho um pé frio. Se a gente não ganhar hoje, então acho que olha a frase que ele usa: o Caé sou eu. E eu dizendo para ele: não, a culpa é dos jogadores, não tem nada de Caé. Crente não tem esse negócio de Caé, de pé frio. Isso tudo é o quê? Sincretismo que vai chegando. E aí o crente não pode ver uma chinela emborcada em casa. E vai lá e desemborca, porque não, se eu não desemborcar aqui, minha mãe vai morrer. Deus me livre desse negócio. E não, tem uma escada aberta. Deus me livre de passar debaixo de escada, pastor. Que negócio é esse? O número 13, eu não saio nem de casa. Sexta-feira 13, o gato preto, meu Deus. E isso vai chegando e a gente vai se acostumando. E às vezes esse sincretismo vai chegando na nossa vida, na nossa prática religiosa. Pastor, cadê o óleo da unção aqui no palco? Cadê o... Porque, de maneira clara, eu vejo na Bíblia que a cura vem através da unção. E Tiago, capítulo 5, verso 14, diz justamente isso. Diz assim: entre vocês, alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Está aí, pastor, está vendo? Tem que pegar o óleo, porque como é que vai ter cura na igreja se não tem o óleo? Amado, vamos continuar o texto, verso 15. Não para num versículo em nome de Jesus. Verso 15 diz assim: e, vamos juntos? E a oração feita com fé curará o doente. É o óleo? Não é. É claro que a gente usa desses símbolos, mas a gente tem que ter cuidado, porque senão
A nossa fé está num homem e começa o sincretismo numa pessoa. Não, a oração do pastor é mais poderosa. Não, pastor, vem aqui para abençoar meu carro que eu comprei agora, porque senão vai... Você, amado, em nome de Jesus, tem poder no sangue de Jesus para abençoar, porque você é santo, separado. Para que você possa tocar e dizer, no nome de Jesus, eu estou abençoando aqui minha casa, minha família. Comprei essa geladeira agora, em nome de Jesus, Pai. Que em nome de Jesus não dê prego tão cedo esse negócio, que é um negócio caro. Então, em nome de Jesus, a gente tem que parar com essas coisas. Isso é vida antiga. No povo agora novo, diz a palavra do Senhor, todos nós somos sacerdotes do nosso Deus. Nosso Deus Altíssimo, e cada um de nós tem poder no nome de Jesus para orar. E o poder está onde? No nome de Jesus, pela fé em Jesus. Prática passada, é do tempo passado, é do povo passado. Deus hoje tem um tempo novo para a sua vida, meu amado. Você tem que se posicionar, em nome de Jesus, assim como Raabe. Tem que correr um risco, se posicionar. Eu sei que eu vou desagradar os meus. Eu sei que eu vou ser chamado de falso. Eu sei que eu vou ser chamado de santo. Eu sei que eu vou ser chamado de um monte de coisa. Mas, agora que eu conheci o meu Jesus, eu tenho que largar a minha antiga vida. Sim ou não? Sim. Assim como Raabe fez. Ela teve que entender que a minha nação não é mais essa. E o meu povo é esse povo. O Deus de Israel, o meu povo. No verso 9. Ela olha para os espias e diz a seguinte mensagem. No iniciozinho, sei que o Senhor lhes deu essa terra. Repete comigo, Raabe tinha fé. Mesmo vivendo em outro povo, ouviu falar sobre Deus. E talvez cria mais do que os espias, porque talvez os espias entraram morrendo de medo. E ela já falava, olha, a terra que eu estou aqui, não é nossa, é de vocês, porque assim o Deus de vocês falou, já deu a vocês. Então Raabe acredita firmemente que Deus cumpre o que prometeu. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela, Deus sempre cumpre o que promete. Amém? Sempre. O que é que Deus prometeu para você? Não sei. O que é que Deus falou no seu coração? Não sei. Eu sei o que está na Bíblia. E a Bíblia tem várias promessas do Senhor para a nossa vida. E Deus não volta atrás de nenhuma delas. Nós podemos hoje aprender com essa mulher Raabe, a entender, olha, se Deus disse que a terra era de vocês, eu já estou preparando minhas coisas aqui. Olha, salve minha casa, em nome de Jesus, quando vocês vierem, não, vai ter o símbolo aqui, eu vou deixar a corda mesmo vermelha, poupe a minha casa e a minha família, porque eu sei que já não é nossa, desde o dia que o Senhor falou, já deu a vocês. Entenda isso. Que o meu Deus sempre cumpre o que promete. Então acreditar, meu amado, ter fé, minha amada, é ter mudança comportamental. A fé não é da ordem apenas do meu emocional, de eu me esforçar para acreditar e ter um sonho. A fé gera mudança no meu estilo de vida, nas minhas ações. Ela já tratava a terra como deles, sim ou não? Eu sei que Deus já deu essa terra a vocês. Então, meu amado, fé não é o que eu sinto. Amém? Mas é agir debaixo do que Deus disse. Não é espere sentir. É difícil sentir. Às vezes você vai estremer, às vezes você não quer dar o passo. Mas é agir. Se Deus disse que era para eu dar o passo, eu ainda não estou vendo como é que vai ser o caminho. Aliás, eu preferiria nem ir. Mas se Deus disse para eu avançar, para eu ir, eu vou. Em obediência ao nome do Senhor. Pastor, eu estou me sentindo abandonado, abandonada. A nossa fé não é sobre sentimentos, amém? Hebreus 13:5 diz assim a palavra do Senhor para você. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Fé é viver debaixo dessa palavra, entender que eu não sou abandonada. Amém? Deus não vai te abandonar, amém? É entender que você não está só, amém? Salmos 46, verso 1, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Está na dificuldade, irmão? Está passando escassez, irmã? Está
tendo doença na sua casa, está correndo riscos, entenda que, olha, o meu Deus não me abandona, eu sei que Ele está do meu lado e Ele é sempre presente na minha adversidade. Repete comigo assim, ó, eu não estou só. Amém? Deus tem cuidado de você. Filipenses 4,19 diz assim, o meu Deus suprirá todas, repete comigo, todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ter fé é viver debaixo disso. Deus, eu vou me esforçar, eu vou dar o meu máximo, mas eu sei do que eu necessito. Deus está me dizendo nessa palavra que o Senhor vai suprir. Vamos lá, pastor, o que é necessidade? Um iPhone 17 Pro Max é necessidade? Então Deus não tem compromisso com isso. Mas seu alimento é necessidade? Então viva em paz. Lembre-se de Mateus capítulo 6. Deus alimenta as aves do céu. Deus veste as ervas do campo. Nós não temos muito mais valor do que elas, sim ou não? Sim. É necessidade, sim ou não? Sim. Então viva debaixo dessa palavra. A partir de agora se comporte diferente. Aprenda com essa mulher chamada Raabe. Se Deus falou, então eu vivo e me comporto com essa certeza. Qual a promessa, meu amado, que Deus fez para você que você deixou de acreditar? É que Deus já falou. Pastor, Deus já me disse que ia restaurar o meu casamento. Por que você deixou de acreditar nisso? Pastor, Deus já me falou que em várias áreas da minha vida, pastor, talvez eu consiga. Deus me disse que eu ia fazer uma faculdade, ia terminar essa faculdade. Por que você trancou o negócio? Por que você não insistiu um pouquinho mais? Pastor, Deus já tinha me chamado para empreender um negócio. Por que você não foi mais, correu mais algum risco? Viva debaixo dessa verdade em nome de Jesus. Verso 10 diz assim, pois temos ouvido, ela falando, temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Ela começa a declarar a grandeza de Deus. Começa a citar os feitos do Senhor que ela ouviu falar. Deus abriu o Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente por causa de vocês. Todos perderam a coragem. Vamos juntos, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. O que é que Raabe fez nesse momento aqui? Ela creu e declarou a grandeza de Deus. Amém? Então, meu amado, próxima coisa que a gente pode aprender com essa mulher, use sua boca para declarar a grandeza do Senhor. Amém? Se comprometa com o Senhor agora, diga assim, Deus, use a minha boca para eu declarar a tua grandeza. Nós somos rápidos ou não em reclamar? Demais. Resmungar, murmurar, criticar. A gente é rápido demais nisso. Aparece um gigante. E a gente foca em quem? No gigante. Aparece a doença. A gente foca em quem? Na doença. Mas Deus está te dizendo hoje, olha, qual é o desafio que tem à sua frente? Comece a declarar a grandeza do Senhor. O mesmo Deus que fez coisas no passado é o Deus que faz nos nossos dias. Amém? Sabe, um dos motivos de lermos a Bíblia, conhecermos as histórias, o que Deus fez, e concluirmos que Ele é grande. É por isso que uma das partes de você ler a Bíblia, um dos propósitos é esse. Eu conheço o meu Deus, olha o que Deus fez. Olha a criação, que coisa linda, Gênesis iniciando, que Deus poderoso é esse. Essa semana, esses dias, a gente viu a terra lá da lua, que coisa linda, que coisa grandiosa, que coisa perfeita, que coisa bela. E o meu Deus fez isso com o poder da sua voz. Olharmos para isso nos dá tranquilidade e entendermos que o meu Deus é grande. Meu Deus é grandioso. Meu Deus é todo poderoso. Então o problema vem. O problema às vezes é poderoso, sim ou não? Mas você vai abrir a boca e dizer, maior é o meu Deus. O problema é poderoso, mas o meu Deus é todo poderoso. Vão vir oposição sobre você, vai vir, e muitas. Mas você abre a boca e declara, maior quem está comigo. O inimigo tem tentado te derrubar e você declara, o meu Deus cuida da minha casa, da minha vida, da minha família. Davi diante de Golias, todo mundo olhava para o gigante e parou. Davi, o que é que ele faz? 1 Samuel 17:45. Davi disse ao filisteu,
Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Abra sua boca e declare a grandeza do Senhor. Vamos treinar um pouquinho? Em nome de Jesus, repete comigo. Meu Deus é grande. Meu Deus é todo poderoso. O meu Deus está no controle de tudo. O meu Deus cuida de cada detalhe da minha vida. Meu amado, repita isso todas as vezes. Pastor, é porque o Senhor não sabe o aperto que eu estou. Então abra sua boca e declare não sobre o aperto. Para de reclamar. Para de murmurar. Você precisava ter uma semana como pastor. Para você aquietar a sua vida, a sua murmuração. Porque a quantidade de pessoas que me procuram com problemas gigantescos, me colocam no meu lugar. Meu Deus, o Senhor é grande. O Senhor é poderoso. O que é que eu posso reclamar da minha vida? Meu Deus. Então, fale sobre a grandeza do Senhor. Em nome de Jesus. Por que nós devemos escutar louvores, igrejas? Por que música secular, pelo menos, isso é algo que eu defendo, não faz parte da minha playlist? Porque por que eu estaria gastando meu tempo escutando sobre outras coisas, se eu posso escutar sobre a grandeza do meu Deus e alimentar minha mente, minha alma, meu coração sobre a grandeza do Senhor? E qual tipo de louvor eu devo escutar, pastor? Louvores que engrandecem o nome do Senhor, exaltando o nome dEle, para que fique afiada a sua língua, não para murmurar mais, amém? Mas para falar da grandeza do nosso Deus. Raabe, quando aqueles homens chegam com uma necessidade, ela entende a importância de estar sensível à necessidade dos outros. Então, em nome de Jesus, a próxima lição para a nossa vida: viva sensível à necessidade do outro. Aqueles homens, se não tivessem escondido lá, eles teriam sido pegues. Só Deus sabe o que ia acontecer com eles. Mas ela entende que 2 homens estão precisando da minha ajuda e eu vou ajudar esses 2 homens. 2 homens precisam de ajuda, são estrangeiros, nem conheço, nunca vi, mas eu vou ajudá-los. Gera risco para ela também. Se os caras que foram lá vasculham direitinho lá o terraço dela e encontram, aquela mulher talvez fosse executada, mas ela corre o risco que possível e impossível para ajudar o próximo. Meu amado, tem muito crente, muito cristão, vivendo dentro da sua casa, da sua vida, e não olhando mais para a necessidade do outro. Nós precisamos estar sensíveis à dor do outro. Faz parte de largar a minha antiga pátria, é entender que o cristão precisa estar sensível à dor do outro. Nós, chamados da pior espécie dessa nação, eu não conheço tanta gente que ajuda quanto as igrejas evangélicas dessa nação. É claro que a gente não pode comparar igrejas da mídia aí, com tantos escândalos, mas, meu amado, você precisa andar em igrejas de bairro, cidades pequenas, ver a quantidade de gente que é ajudada, aconselhada, quantidade de cesta básica que é doada, quantidade de centros de reabilitação que são mantidos por igrejas evangélicas, quantidade de igrejas que constrói casas, que no meio das tragédias, que as igrejas estão lá, abrem portas e cuidam de pessoas, porque o nosso chamado também é esse. O ser cristão é olhar com interesse a necessidade do outro, é olharmos para Raabe, aprendermos com essa mulher, que nós não venhamos parar na nossa vida. Raabe poderia ter fechado as portas da casa, ter expulsado eles, mas ela escolhe se interessar pela vida deles. Filipenses 2,4 diz justamente isso: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. É claro que você não vai abandonar seus interesses, amém? Continua trabalhando, estudando, clamando por você, buscando melhoria para a sua vida, mas tem pessoas ao nosso lado precisando de ajuda, precisando de auxílio, precisando de cuidado. O cristão de verdade, ele vai cuidar dos interesses do outro, está sensível ao que o outro está precisando, mesmo correndo riscos. Meu amado, Raabe, ela não deixou que os riscos impedissem a sua compaixão. Ela não deixa que isso aconteça. Então não deixe que os riscos impeçam você de ser generoso, de ser compassivo, de estender a mão para o próximo.
Quando nós ajudamos o próximo, nós corremos alguns riscos. Um deles é de ser traído. Vamos lá, uma pesquisa rápida. Quem aqui já foi traído de alguma forma por algum amigo que você ajudou no passado? Algumas mãos. Pastor, eu esperava da mesma coisa e não veio. É um risco. Mas mesmo assim a gente não deixa de ofertar e de fazer. Sim ou não? Em nome de Jesus. Enquanto os líderes de GF se doam, planejam a reunião, se empenham, se entregam, uma hora. Meu amado, só sabe o peso que é ser líder, quem é líder. Enquanto os líderes se empenham e vêm para reuniões e abrem mão de programação sua, de tempo com família, um monte de coisa, prepara a casa e prepara o ambiente e organiza tudo. E na primeira oportunidade, os seus liderados estão contra ele. É um risco ser líder? É. Mesmo assim, não deixe de ser, em nome de Jesus. Ovelha fere líder, ovelha fere pastor, mas mesmo assim é um risco? É. Mas não deixe de ser, em nome de Jesus, não deixe de ajudar o próximo, porque o que ele vai fazer no futuro com isso? Não sei tanto, mas faça. Às vezes, quando a gente ajuda o próximo, nós corremos o risco de não sermos ajudados. Já passou por isso? Você já doou, você já aconselhou, você estava disponível, o pastor estava lá, estava aconselhando, estava presente, e agora que eu precisei, ninguém veio. É um risco? É. Mesmo assim, faça. Mesmo assim, continue sendo generoso. Em nome de Jesus. Ser generoso, às vezes, vai fazer que você corra o risco de perder. Deixar de trocar de carro, porque alguém precisa do seu dinheiro. Trocar de celular. Reforma na casa. Pastor, a reforma da minha casa, o dinheirinho que eu estava guardando aqui para fazer, finalmente rebocar o meu quarto. Misericórdia. É tanto isso, é tanta coisa aqui, mas, meu Deus, eu soube essa semana que fulano está precisando. Eu vou deixar o meu reboco para depois, mas eu vou abençoar o outro. Ser generoso é correr risco de perder algumas coisas. Perder uma viagem, perder alguma coisa que você tinha guardado. Já disse algumas vezes a frase aqui na igreja: a medida da generosidade é experimentar não ter para que o outro tenha. É isso. Você precisa ser generoso a um ponto de experimentar não ter. Eu queria tanto. Quem é pai, quem é mãe sabe quantas vezes a gente deseja aquele pedaço de carne, aquela fatia de bolo, a última fatia da pizza, e a gente não come. Porque tenho que dar ao meu filho, eu fico mais satisfeito vendo ele comer do que eu mesmo. É ou não é? Ser generoso é provar disso com o próximo, com o vizinho, aquela pessoa da igreja que você pouco viu, provar disso. Foi isso que Rabi fez. Nunca vi os caras, mas eu sou generosa. Essa igreja tem atos de generosidade, experimenta ter para vivermos o sobrenatural do Senhor. Dia desses a gente pegou 60 mil reais que a gente tinha guardado, investiu numa cidade, muitas das pessoas a gente nunca nem viu na vida, lá em Aracoiaba. E agora, exatamente nesse local, está com 6 minutos que o culto começou lá. Investimos um dinheiro nosso, guardadinho, para quem sabe ir para o nosso local, o nosso terreno. Mas Deus chama, a gente faz, investe lá. Meu amado, estava conversando ontem com o Isaac, já está passando de 100 pessoas na igreja, fixas. Servos em GF, pessoas crescendo. A gente vai lá e às vezes nem conhece as pessoas direito, de tanta gente nova naquele local. Pessoas sendo resgatadas, restauradas. Porque uma igreja escolheu ser generosa. Correu o risco de não ter o nosso local. Daqui a pouco, mês de maio, vem o famoso jantar das mães. Quem é mãe aqui, diga aleluia. Quem acha que merece um jantar, diga eu. Mas não vai ter. Porque nossa igreja não consegue fazer qual é o plural de jantar? Jantares. Ainda mais esse ano, né, que a gente está enxugando tudo. A gente vai fazer um jantar, amém? Mas para as mamães aqui da região, carentes, que talvez nunca tiveram um momento especial com seus filhos. Repete comigo, ser generoso. Às vezes, correr o risco de não ter para que o outro tenha. Amém? Você precisa provar. Ficar feliz porque o outro teve, não você. Você precisa provar isso em nome do Senhor
Jesus. Verso 12. Diz assim: jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dei-me um sinal seguro. Raabe entendia que o bem gera uma dívida. Repete comigo. O bem gera uma dívida. Sempre. Sempre. Isso é porque é princípio bíblico. Eu estou criando aqui não. O bem que você faz, cria-se uma dívida em relação a você. Ele pode gerar uma dívida com as pessoas. Quem aqui já foi abençoado por alguém? Eu várias vezes. Fica ou não fica aquela sensação, meu Deus, o que é que eu vou fazer para retribuir isso aqui que fizeram por mim? O mínimo do mínimo, se você tem um pouquinho de caráter, meu Deus, eu quero pagar isso aqui de alguma forma. Recebi aqui alguma... Não, peraí, eu vou... Fica com a sensação de dívida, porque o bem gera uma dívida. Em relação às pessoas, nós guardamos. Você tem um bom coração, quem lhe ajudou ao longo da sua caminhada, eu espero que não sejam poucas pessoas, fica lá guardado. Você sabe que tem um carinho especial por pessoas que, quando eu precisei, pastor, me ajudou, me colocou de pé, e eu nunca vou pagar o que ela fez por mim. Na minha época de faculdade, eu guardo com muito carinho, a minha tia Vânia me ajudou, pagou minha faculdade um tempo, e fica essa dívida no meu coração. Nunca vou conseguir pagar, talvez com recurso, mas fica, meu Deus, que é isso? Que leva uma pessoa a pagar um tempo de faculdade de outra pessoa? Dívida, que só Deus pode explicar esse tipo de coisa. Em nome de Jesus, certa vez, um dos meus piores dias, fui em Fortaleza, lá na CN, fui para um culto lá, procurei alguma igreja que estava tendo culto naquele dia, fui para lá, estava na minha, chorando, cabeça baixa. Chega um homem grandão, não sei o rosto dele, talvez seja até um anjo, chegou grandão perto de mim e orou por mim. Nem sei quem é, mas de vez em quando eu lembro desse homem e abençoo a vida dele. Porque aquela oração resgatou a minha alma naquele momento. Parte do amor que você tem pela sua mãe, a psicologia explica isso. Tem uma teoria na psicologia chamada teoria do apego, que é essa sensação de dívida. De ter visto tanta minha mãe fazendo, tanta minha mãe se empenhando, tanto se cuidando de mim, tanto se doando para mim. E aí nós crescemos hoje, aí fica com essa sensação de dívida, uma dívida moral. Sente parte desse sentimento gigantesco pela nossa mãe, é essa sensação, ou nossos pais, essa sensação de dívida. Então gera uma dívida, o bem que a gente faz ao outro, e gera uma dívida também com Deus. Pastor, que heresia é essa? Hebreus 6, verso 10 diz: Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele ao ajudar os seus santos e continuarem a ajudá-los. Percebe? Deus não esquece. Deus anota. Opa, o Enche lhe ajudou naquele dia, um amado meu filho. Está aqui, está anotado, na hora certa. Está lá. Eu vou fazer algo para abençoar esse rapaz. Então, em nome de Jesus, Mateus 25, 40, Jesus diz assim, o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Tudo que a gente faz ao outro gera também uma dívida em relação a Deus. E o nosso Deus não fica devendo nada a ninguém. Nada. Todo bem que nós temos vivido, toda forma de generosidade no nosso meio, Deus tem nos abençoado de tantas formas. Sim ou não, igreja? Nós fizemos uma campanha aí para comprar um terreno. Hoje, exatamente hoje, nós arrecadamos R$291.725. Já parou para pensar nisso? Quase, bem pertinho de R$300 mil. Porque uma das explicações, nós escolhemos não ter no ano passado, para que Deus abrisse as portas nesse ano. Ano passado a gente pega o nosso recurso e investe em Aracoiaba. E Deus não fica devendo nada a ninguém. E Deus nos abençoa. E Deus tem nos abençoado para a glória do nosso Senhor. Finalzinho do texto, verso 17 de Josué 2, diz assim: os homens lhe disseram:
estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela. Então, olha, ao entrarmos, ao invadirmos, a casa que tivesse esse símbolo, cordão vermelho, ela será poupada. Josué 6:25 diz assim: mas Josué poupou a prostituta Raabe e a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Esse fio, o fio escarlate, tem um nomezinho aí, irmão. Fio escarlate. Próximo slide. O slide, versículo. Isso. Esse fio aqui, ó, esse fio escarlate, esse negócio vermelho aqui, esse cordão aqui, é um símbolo. Estava lá na casa de uma mulher, há muitos anos atrás. E a nação do Senhor Israel, quando derruba as muralhas pelo poder do nome de Jesus, vê um cordão vermelho. E todos eles sabem que o juízo de Deus está vindo sobre Jericó. Sim ou não? A mão poderosa do Senhor está vindo sobre eles. Para tomar uma nação, para destruir tudo, para queimar tudo. Mas um cordão vermelho era um símbolo, um sinal público de uma aliança feita há um tempo atrás. Entre ela e aqueles dois homens, entre ela e uma nação, entre ela e o Deus Todo-Poderoso. Ela diz: olha, agora eu serei de vocês. Eu não vivo mais para essa terra. Eu quero que vocês se lembrem de mim e da minha família. Isso aqui é um símbolo claro da mesma coisa que acontece lá no Êxodo. O sangue do cordeiro nos umbrais da porta, vermelhinho lá, o anjo da morte vinha e não entrou nas casas que tinham o símbolo, o sinal. O sangue vermelho era o símbolo. Naquela casa seria poupada. O cordão vermelho, o fio escarlate, era o símbolo que aquela casa seria poupada. O sangue, o cordão, era um sinal que a ira do Senhor não viria sobre aquela família, sobre aquela casa. Romanos capítulo 5, verso 9, diz assim: como agora fomos justificados por seu sangue. O sangue de quem? Jesus. Muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. No Êxodo, o anjo veio com a ira de Deus, matando todo primogênito. Em Jericó, veio o exército do Senhor, manifestando a ira de Deus, destruindo a cidade. Mas o sinal, o símbolo vermelho, poupou aquele que tinha na sua casa. Repete comigo: o sangue de Jesus nos livra da condenação. Amém? Repete mais uma vez: o sangue de Jesus nos livra da condenação. Amém? Você talvez entrou aqui se sentindo a própria Raabe. Pastor, o senhor está falando isso aí porque não conhece minha vida, não sabe do meu passado, não sabe da minha profissão, não sabe o que eu tenho feito. Ela era prostituta, sim ou não? Deus talvez, aos nossos olhos, vamos aqui encontrar alguém confiável aqui, para os espias serem guardados. A gente escolheria qualquer outra pessoa. Não, prostituta não, pelo amor de Deus. Essa mulher aí não é de confiança não. Ela já traiu vários homens que ela se envolveu. Mas Deus não vê como nós olhamos, amém? O sangue do Cordeiro de Deus está sobre você, eu espero que esteja. Espero que esse sinal esteja sobre a sua casa, a sua vida. Porque a ira de Deus vem, amado. Vem. Um dia o nosso Deus vai voltar e haverá o juízo final, o grande julgamento. Um dia você pode ir antes disso e aí já não haverá mais tempo. Você pode partir. Hoje pode ser o seu último dia de vida. O fato é que a ira de Deus vem sobre todo aquele que não tem o sinal, que não tem o sangue do Cordeiro na sua vida. Assim como Raabe, Deus te chama hoje a colocar esse símbolo. Perceba que não é pela qualidade dela. Perceba que ela chama os familiares dela e eles são poupados dentro da casa dela. Deus não quer saber do que as pessoas fizeram para trás, das qualidades, se ela é uma pessoa de coração bom ou não. O que é que salvou? O sinal. Da mesma forma somos nós, imperfeitos, imaturos, problemáticos, inconstantes, falta de fé, pecado. Mas nós podemos declarar: o sangue do Cordeiro está sobre mim, de forma que eu passei da condenação eterna para a vida eterna em Cristo Jesus. Minha oração é que o fio escarlate esteja sobre você hoje.
o sangue de Jesus, você aceite finalmente, e seja derramado sobre a sua vida, para que você não viva mais debaixo de condenação, mas de esperança em Cristo Jesus. Você pode ficar de pé, em nome de Jesus. Fique de pé, feche seus olhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Se você puder colocar suas mãos assim no seu peito. Talvez Deus nesse momento está te dando uma oportunidade que deu a essa mulher, para você de uma vez por todas mudar a sua pátria. Você talvez está querendo viver na antiga vida ainda. Que Deus abra os seus olhos, que os seus olhos estejam firmados no Senhor, deixando para trás toda a vida do passado, vivendo um novo tempo com uma nova nação, a nação do Senhor. Pai, que esses corações, que essas almas, que essas vidas possam, meu Deus, aprender com Raabe, essa mulher que teve a oportunidade e agarrou essa oportunidade. Que nós possamos, em nome de Jesus, meu Pai, largar o mundo, Deus, de uma vez por todas, Deus. Que nós venhamos entender o nosso mundo, a nossa pátria, a nossa vida, que é no Senhor. Se o mundo tem nos seduzido, se nós temos vivido uma vida ansiosa, com medos, com incertezas quanto ao dia de hoje, ou ao dia de amanhã, Pai, tira essa quantidade de terra do nosso coração, coloca os nossos olhos no céu, em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos, em nome de Jesus, meu Pai, não viver mais somente para as nossas coisas, que assim como Raabe, nós venhamos a olhar para a necessidade do outro, e que isso gere em nós, em nome de Jesus, uma resposta de ajuda. Que não seja apenas, meu Pai, conhecimento sobre a necessidade do outro, mas que gere em nós, em nome de Jesus, respostas. Que assim como Raabe, nós venhamos a ter uma fé prática, verdadeira, que mude o nosso dia, não uma fé emocional, esperando sentir para crer, que a Tua palavra seja viva e eficaz na nossa vida, que nós venhamos a viver debaixo dessa palavra e avançarmos no nome de Jesus, que nós já vivamos com essa certeza, assim como ela já falou, que a terra já era do povo do Senhor, meu Pai, que nós venhamos a viver dessa mesma forma. Nos ensina com essa mulher, meu Pai, a já crermos, a já vivermos nessa certeza que o Senhor tem colocado no nosso coração, que a gente vive em paz, sabendo que o Senhor é o nosso Deus que nos guarda, que a gente não tenha medo do amanhã, porque o Senhor é o nosso pastor, de nada teremos falta. O Senhor tem guardado a nossa vida, que nós venhamos a perder todo esse medo da morte, do amanhã, da madrugada. Nós venhamos a viver, meu Pai, dessa forma, e que, meu Deus, nós venhamos a ter esse sinal na nossa vida. Que o sangue do Senhor, meu Pai, seja derramado sobre nossas vidas. Que o fio escarlate esteja sobre nós, Pai, sobre cada um que crê de verdade. Para que quando vier o juízo do Senhor, a ira do Senhor, meu Pai, o Senhor olhe para nós, não considere, meu Deus, o erro que está dentro de nós, mas o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, que nos limpa e nos sara de todo o erro da nossa vida. Nós venhamos a recomeçar como essa mulher recomeçou, Pai, viver um novo tempo no Senhor, entendendo que o Senhor olha para nós como filhos, como filhas, em nome de Jesus. Amém.